Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Anastácia. A casa onde cresci parecia maior do que realmente era, mas talvez isso fosse porque, de certa forma, eu me sentia pequena demais dentro dela. Sempre havia uma tensão no ar, como se cada palavra trocada fosse uma pedra sendo cuidadosamente empilhada em uma parede invisível que nos separava. Minha mãe, Dona Lúcia, tinha um talento especial para olhar para mim e me fazer sentir como se cada um dos meus esforços fosse uma afronta pessoal. Já meu pai, seu Mauro, nunca dizia muito, mas seus silêncios cúmplices ecoavam mais alto do que qualquer grito. Minha irmã, Carolina, sempre teve um brilho especial aos olhos dos nossos pais. Ela era doce, delicada, o tipo de pessoa que você olha e sente vontade de proteger. Eu era prática, a que não precisava de ninguém para abrir o caminho. Talvez fosse verdade, mas isso nunca tornou as coisas mais fáceis. Quando éramos crianças, eu até acreditava que nossas diferenças nos completavam, éramos opostos que se equilibravam. Com o tempo, porém, comecei a perceber que esse equilíbrio não existia para os nossos pais. Para eles, Carolina era o centro do universo, e eu orbitava à margem. Naquele dia, sentado à mesa do jantar, o silêncio era quase insuportável. Eu sabia que a notícia que carregava nos lábios mudaria as coisas para sempre, mas precisava contar. Fui aceita na Universidade Federal de Medicina. Anunciei, tentando controlar a emoção na voz. A frase pairou no ar, pesada, como se tivesse trazido uma tempestade junto. Minha mãe largou o garfo, encarando-me com uma expressão que não era nem surpresa nem alegria, mas algo entre o desprezo e a decepção. E Carolina? Você nem perguntou se ela conseguiu antes de jogar isso na nossa cara? A acusação veio como uma faca, afiada e certeira. Carolina abaixou o olhar para o prato, e meu pai se remexeu na cadeira, desconfortável. Carolina não passou. Respondi hesitante, odiando o que aquelas palavras poderiam causar. Não era minha culpa, mas isso não parecia importar. Minha mãe balançou a cabeça devagar, cruzando os braços. Olha o que você fez com sua irmã. Essa sua obsessão por ser a melhor destruiu a confiança dela. É por isso que ela não passou. Eu sabia que discutir seria inútil, mas o sangue fervia em minhas veias. Eu não fiz nada contra Carolina. Trabalhei duro. Passei porque me esforcei, não porque quis machucá-la. Isso não tem nada a ver comigo. Você sempre tem uma desculpa, não é? Sempre tem uma justificativa para pisar nos outros. Minha mãe ergueu a voz e Carolina se encolheu, como se fosse a vítima da cena. Meu pai, como sempre, olhava para o teto, como se as respostas estivessem escritas lá. Lúcia, calma. Não precisa ser assim, murmurou, mas foi ignorado. Você quer ser médica, Anastácia? Então aqui vai sua primeira lição. Aprenda a curar as pessoas ao invés de destruí-las. Só volte para esta casa quando entender o que significa realmente fazer parte de uma família. E isso começa com desistir dessa faculdade. Minha garganta apertou, e minha visão ficou turva. Ela falava como se eu fosse um vírus, uma doença que estava corroendo o equilíbrio da família. Meu olhar foi até Carolina, esperando algum sinal de apoio, mas tudo o que vi foi uma expressão de alívio mal disfarçada. Ela estava satisfeita em ver o peso sendo colocado sobre mim. Levantei-me da mesa sem dizer mais nada. Não havia mais sentido em tentar explicar o óbvio para pessoas que haviam decidido me transformar na vilã de uma história que eu não escrevi. Subi para o meu quarto, onde cada canto parecia gritar memórias de uma infância que, até aquele momento, eu ainda queria guardar. Agora, elas eram como farpas na pele. Enquanto arrumava minhas malas, uma raiva silenciosa crescia dentro de mim. Não era apenas pela injustiça, mas pela certeza de que, para meus pais, eu nunca seria suficiente. Carolina tinha ganho o papel de filha perfeita sem precisar lutar por ele, enquanto eu tinha que ser mais, fazer mais, só para ser notada. E ainda assim, ali estava eu, sendo condenada por vencer. Quando desci com minha mala,
meu pai estava na sala, sentado na poltrona com a televisão desligada. Ele me olhou por um instante, como se quisesse dizer algo, mas sua boca permaneceu fechada. Minha mãe estava na cozinha, arrumando a louça com movimentos rápidos e irritados, sem nem olhar para mim. Carolina apareceu na porta do quarto, com os olhos cheios de algo que eu não sabia se era remorso ou alívio. Talvez fosse os dois. Abri a porta da frente e olhei para trás por um momento. Ninguém disse nada. Ninguém tentou me impedir. Só o som da minha mala rodando na calçada me acompanhou enquanto deixava para trás tudo que eu conhecia. Lá fora, a noite estava fria e o peso da solidão parecia esmagador. Mas junto com o medo havia algo novo. Algo que eu ainda não sabia nomear. Era liberdade, talvez. Ou apenas a promessa de que, pela primeira vez, minha vida estava inteiramente nas minhas mãos. Continuei caminhando. Eu não tinha um plano exato, mas tinha algo que nenhum deles podia tirar de mim, a certeza de que eu merecia ser mais. Eles podiam ficar com suas acusações e culpas, porque eu levaria comigo apenas o que realmente importava, minha determinação e o sonho que, de agora em diante, seria só meu. Eu não tinha para onde ir naquela noite. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se a gravidade conspirasse contra mim. Minha mala de rodinhas enganchava nas calçadas esburacadas e o barulho ecoava pelas ruas desertas. O frio da madrugada começava a morder minha pele, mas eu me recusava a parar. Parar significaria pensar, e pensar significaria lembrar. E lembrar do que havia acabado de acontecer não era uma opção. Eu acabei indo parar em frente à casa de uma amiga da escola, Júlia. Não éramos tão próximas quanto eu gostaria, mas naquele momento ela era a única pessoa que me veio à mente. Quando bati na porta, o coração parecia querer sair do peito. Júlia abriu, com os olhos inchados de sono, e ficou paralisada por um segundo antes de perguntar: Anastácia, o que você está fazendo aqui a essa hora? Não precisei dizer muita coisa. A mala, minha expressão e a forma como minha voz tremeu ao pedir para entrar foram suficientes. Ela me acolheu sem fazer perguntas, apenas me guiou até o sofá e trouxe um cobertor. Fica aqui o tempo que precisar. Foi tudo o que ela disse antes de voltar para o quarto. Eu nunca me esqueci daquela gentileza. Para alguém como eu, que sempre teve que lutar por cada migalha de reconhecimento, aquele gesto sempre significava mais do que ela podia imaginar. Os primeiros dias longe de casa foram um borrão. Liguei para a universidade e expliquei minha situação. Eles me orientaram sobre como solicitar auxílio estudantil e moradia no campus. O processo não era simples, mas eu não tinha escolha. Júlia me emprestou dinheiro para pegar um ônibus até a faculdade, e quando cheguei lá, a sensação era ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Aquela seria minha nova casa, por mais provisória que fosse. Na moradia estudantil, eu dividi um quarto minúsculo com outra caloura, Mariana, que estava tão perdida quanto eu. Ela veio de uma cidade pequena e não tinha dinheiro nem para a passagem de volta. Nos tornamos amigas por necessidade, duas estranhas tentando se agarrar a qualquer vestígio de estabilidade. Ela me ensinou a cozinhar usando o mínimo de ingredientes possíveis, e eu ajudei com as matérias mais difíceis. Aos poucos, fomos construindo algo que parecia com uma família, ou, pelo menos, o que eu achava que uma família deveria ser. Mas a faculdade não era um mar de rosas. As aulas eram intensas, os professores exigentes, e a competição entre os alunos feroz. Eu me sentia constantemente à beira do colapso, como se cada dia fosse um teste para ver até onde eu conseguia ir antes de quebrar. A pressão era sufocante, mas eu não podia falhar. Não depois de tudo que eu tinha perdido para estar ali. À noite, quando o mundo finalmente silenciava, era quando as lembranças de casa vinham me assombrar. Eu tentava imaginar o que meus pais estavam fazendo. Será que sentiam minha falta? Será que Carolina estava feliz agora que eu não estava mais lá para roubar o brilho dela? Essas perguntas me corroíam, mas eu as usava como combustível. Cada vez que pensava em voltar, lembrava da forma como minha mãe me olhou naquela última noite, como se eu fosse um problema a ser descartado.
Então, eu estudava até meus olhos arderem, porque aquilo era tudo o que me restava. Trabalhar duro começou a dar frutos. Logo, meus professores passaram a notar meu desempenho. O professor de anatomia, Dr. Vicente, me chamou ao final de uma aula e disse: "Você tem algo especial, Anastácia. Não sei o que é, mas está claro que você não é como os outros." Ele não sabia, mas aquelas palavras eram tudo o que eu precisava ouvir para continuar. Mariana também começou a florescer. Juntas, enfrentávamos as dificuldades como uma dupla improvável, mas eficaz. No entanto, o vazio dentro de mim nunca desapareceu completamente. Eu sabia que estava construindo algo grande, mas ainda me perguntava se algum dia isso seria suficiente para apagar a dor de ter sido rejeitada por aqueles que deveriam me amar incondicionalmente. O momento mais difícil foi quando recebi minha primeira nota baixa. Não era catastrófica, mas, para mim, parecia o início do fim. Eu me tranquei no quarto e chorei por horas, revivendo a voz da minha mãe dizendo que eu destruía as pessoas ao meu redor. Mas, dessa vez, algo dentro de mim mudou. Pela primeira vez, eu não deixei a dor me dominar. Em vez disso, transformei-a em determinação. Eu não vou desistir. Sussurrei para mim mesma, como se fosse uma promessa. E não desisti. Nos meses seguintes, mergulhei ainda mais fundo nos estudos. Comecei a trabalhar meio período no laboratório da faculdade, o que não só ajudava a pagar minhas despesas, mas também me dava experiência prática. O professor Vicente me indicou para uma bolsa de pesquisa e, quando recebi a notícia de que fui selecionada, senti pela primeira vez que todo o sacrifício estava valendo a pena. No entanto, no fundo, ainda havia uma sombra. Cada pequena vitória parecia incompleta, como se faltasse algo para torná-la real. Eu queria mostrar para eles, para minha mãe, meu pai, até mesmo para Carolina, que eu não precisava da aprovação deles. Mas o que eu não sabia na época era que a vida tinha um jeito cruel de nos fazer enfrentar o que evitamos. E meu reencontro com eles estava mais perto do que eu imaginava. O tempo passou mais rápido do que eu esperava. A faculdade se transformou em minha casa, o hospital universitário, no meu mundo, e o jaleco branco, quase como uma segunda pele. Por mais que os anos tivessem trazido conquistas, as cicatrizes do passado ainda estavam lá, escondidas sob camadas de dedicação e uma determinação que beirava a obsessão. Eu havia deixado minha família para trás, mas as memórias não me deixavam. Ainda assim, aprendi a conviver com elas, como quem se acostuma com uma dor crônica. No 6º ano da faculdade, fui convidada para estagiar na emergência do hospital universitário. Era onde os casos mais difíceis chegavam, onde a pressão era constante e os erros custavam caro. Muitos evitavam o setor, mas eu me joguei de cabeça. Havia algo na intensidade daquele lugar que me fazia sentir viva, como se cada paciente fosse um lembrete de por que eu suportei tudo até ali. Foi lá que conheci o Dr. Augusto, o chefe da emergência. Ele era um homem duro, conhecido por exigir o máximo de todos ao seu redor. Mas, por algum motivo, ele parecia ter um interesse especial no meu trabalho. "Você tem jeito para isso, Anastácia." Ele disse um dia, enquanto analisávamos juntos uma tomografia. A capacidade de manter a calma quando tudo ao seu redor está desmoronando. Não se aprende isso em livros. Eu não soube como responder. As palavras dele eram um elogio, mas também um lembrete. Eu tinha aprendido a manter a calma porque, desde muito nova, meu mundo já desmoronava com frequência. Ele não sabia disso e eu não pretendia contar. O estágio no hospital foi minha porta de entrada para o mundo que eu sempre sonhei. Após a formatura, fui convidada a continuar na equipe, agora como residente. Eram horas exaustivas, noites sem dormir e pressão constante, mas eu adorava cada segundo. Ver pacientes entrando à beira da morte e sair caminhando semanas depois era a confirmação de que eu estava no lugar certo. Enquanto minha carreira avançava, meu passado continuava em silêncio. Nunca recebi uma ligação, uma mensagem ou sequer um bilhete dos meus pais. De certa forma, isso doía menos do que eu imaginava.
Talvez porque, no fundo, eu soubesse que, para eles, admitir o erro seria tão difícil quanto foi para mim aceitar o abandono. Quanto a Carolina, ela era um mistério. Nunca tentei procurá-la, e ela também nunca tentou me encontrar. Era como se tivéssemos feito um pacto tácito de seguir caminhos separados. Mas o mundo tem um jeito estranho de fazer as coisas se cruzarem quando menos esperamos. Uma noite, estava de plantão no hospital, revisando prontuários, quando um som de sirene ecoou pela emergência. Uma equipe de paramédicos entrou apressada, carregando uma paciente em uma maca. Acidente de carro, mulher, 28 anos, trauma torácico e suspeita de hemorragia interna. Um deles relatou, enquanto eu colocava meu jaleco. Quando me aproximei da maca, meu coração parou por um segundo. Era Carolina. O rosto dela estava machucado, mas inconfundível. Por um instante, senti como se o chão tivesse sumido. O passado, que eu tinha enterrado tão fundo, veio à tona com uma força que quase me fez perder o equilíbrio. Mas então a profissional dentro de mim assumiu o controle. Eu não podia pensar nela como minha irmã. Não naquele momento. Ela era apenas uma paciente que precisava da minha ajuda. Leve-na para a sala de trauma. Agora? Ordenei, enquanto colocava as luvas. Trabalhamos rápido. A hemorragia interna era grave e ela precisaria de cirurgia imediata. Enquanto preparávamos a sala, vi, pelo canto do olho, duas figuras entrando pela porta da emergência. Meus pais. Eles estavam quase irreconhecíveis. Meu pai parecia mais velho, com os ombros caídos e uma expressão de pânico. Minha mãe, sempre tão firme, estava com os olhos vermelhos e o rosto pálido. Eles não me viram de imediato, mas quando minha mãe finalmente percebeu que eu estava ali, seus olhos se arregalaram. Anastácia, ela sussurrou, como se duvidasse do que via. Eu não respondi. Não havia tempo. Ela vai precisar de cirurgia. Esperem aqui, disse com a voz firme antes de entrar na sala de operações. A cirurgia foi longa e delicada. Cada movimento da minha mão era guiado por anos de treino e pela responsabilidade de salvar não apenas uma paciente, mas alguém que, apesar de tudo, ainda fazia parte de mim. Quando finalmente terminou, saí da sala, exausta, mas aliviada. Ela estava estável. Carolina viveria. Meus pais se levantaram assim que me viram. Minha mãe deu um passo à frente, como se fosse me abraçar, mas eu ergui a mão, parando-a no lugar. Ela está estável. Precisa descansar. Vocês podem vê-la mais tarde. Informei, como se falasse com qualquer familiar de um paciente. Anastácia. Minha mãe começou, mas a voz falhou. Meu pai, como sempre, ficou em silêncio, os olhos fixos no chão. Vocês podem esperar na sala de visitas. Tenho outros pacientes. Cortei antes que qualquer outra palavra fosse dita. Enquanto me afastava, senti o peso do olhar deles em minhas costas. Não sabia se era arrependimento, culpa ou simplesmente surpresa. Não importava. Não naquele momento. Tudo o que eu sabia era que, por mais que o passado tivesse voltado, eu não era mais a mesma garota que eles haviam expulsado. E, desta vez, seria eu quem definiria os próximos passos dessa história. Após a cirurgia, fui para a sala dos médicos. Meu corpo estava exausto, mas minha mente não me dava trégua. Sentei-me no sofá de couro desgastado, fechei os olhos e tentei respirar fundo, mas tudo o que consegui foi lembrar do rosto da minha mãe na emergência. Aquela expressão de choque, de algo que beirava o arrependimento. Quase. Eu sabia que eles estariam esperando por notícias. Era inevitável. Não importava o quanto eu quisesse manter a barreira profissional, sabia que o momento de confronto havia chegado. E, no fundo, uma parte de mim queria entender. Por que nunca me procuraram? Por que nunca houve um desculpe, mesmo depois de tanto tempo? Porque eu sempre fui a filha que não merecia nada. Levantei-me e fui até a sala de visitas. Eles estavam lá, sentados lado a lado, mas parecendo mais distantes do que nunca.
Meu pai tamborilava os dedos na perna, enquanto minha mãe apertava as mãos no colo. Assim que me viram, se levantaram. Minha mãe foi a primeira a falar. Anastácia, como ela está? A voz dela tremia, algo raro. Minha mãe nunca foi de demonstrar vulnerabilidade. Carolina está estável. A cirurgia foi bem sucedida, mas ela precisará de repouso e acompanhamento. Respondi, mantendo a voz neutra. Era como se eu estivesse lendo um relatório médico. Você salvou a vida dela? Meu pai disse, e aquela foi a primeira vez em anos que eu vi sua voz dirigida a mim. Ele parecia mais velho, cansado, como se carregasse um peso que finalmente reconhecia. Era meu trabalho. Respondi friamente. Mas não era apenas isso, e todos nós sabíamos. Minha mãe deu um passo à frente. Anastácia, eu. Ela hesitou, algo que eu nunca tinha visto antes. Minha mãe nunca hesitava. Ela era uma força da natureza, sempre tão certa de tudo. Mas ali, diante de mim, ela parecia menor, quase quebrada. Eu não sabia que você estava aqui. Não sabia que tinha se tornado tudo isso. Claro que não sabia. Cortei, cruzando os braços. Vocês nunca procuraram saber. Nunca se importaram. Não é verdade. Minha mãe ergueu a voz, mas logo baixou o tom, como se o peso da culpa puxasse de volta. Eu não soube lidar com a situação. Achei que você nos odiava. Depois daquele dia, pensei que você não queria mais saber de nós. Eu ri. Um riso amargo, seco, que parecia ecoar pelo corredor. Odiar vocês? Vocês me expulsaram de casa. Me disseram que eu só podia voltar se negasse a vaga que trabalhei tanto para conseguir. E agora, anos depois, vocês aparecem aqui, querendo o quê? Gratidão por me deixarem ir embora? Meu pai abaixou a cabeça, mas minha mãe continuava me olhando, os olhos cheios de algo que eu não sabia se era arrependimento ou orgulho. Talvez os dois. Eu errei. Ela finalmente admitiu. Mas eu estava tentando proteger Carolina. Ela sempre foi tão frágil. E você era tão forte, Anastácia. Eu achava que você conseguiria lidar com qualquer coisa. Ah, claro. Então a solução foi me tratar como se eu fosse descartável? Vocês fizeram uma escolha, mãe. Escolheram Carolina. E tudo bem. Mas não esperem que eu simplesmente esqueça tudo o que aconteceu. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Meu pai abriu a boca, como se fosse dizer algo, mas desistiu. Minha mãe passou a mão pelo rosto, como se quisesse apagar tudo o que havia sido dito. Por um momento, pensei que ela fosse insistir, mas, em vez disso, ela apenas assentiu. Eu não posso mudar o passado. Ela disse, quase num sussurro. Mas estou aqui agora. Não sei se isso significa alguma coisa para você, mas estou. Eu fiquei ali, olhando para eles, sem saber o que dizer. Parte de mim queria gritar, despejar anos de mágoa em palavras que eles nunca esqueceriam. Mas outra parte, uma parte mais cansada, queria apenas seguir em frente. Não havia mais o que dizer, e eu não estava pronta para perdoar. Não ainda. Carolina vai acordar em algumas horas. Vocês podem vê-la então. Disse, antes de me virar e sair da sala. Voltei ao meu posto, mas não conseguia me concentrar. Fiquei andando pelos corredores, tentando processar o que havia acontecido. Quando finalmente voltei para a emergência, uma enfermeira me informou que Carolina estava acordando. Fui até o quarto dela, hesitante. Não sabia o que esperava encontrar, mas sabia que precisava ir. Ela estava deitada, pálida, com o rosto machucado e os olhos cansados. Quando me viu, sua expressão mudou. Por um momento, pensei que ela fosse sorrir, mas em vez disso, seus olhos se encheram de lágrimas. Você me salvou. Ela disse, a voz fraca. Era meu trabalho. Respondi, mais uma vez.
Não. Não era só isso. Ela insistiu. Você podia ter escolhido não fazer isso. Podia ter me deixado ir. Depois de tudo, você ainda escolheu me salvar. Eu não sabia o que dizer. Porque ela estava certa. Eu poderia ter escolhido ser indiferente. Poderia ter deixado outro médico assumir. Mas eu não fiz isso. Porque, no fundo, ainda era minha irmã. Anastácia. Ela continuou, a voz quebrando. Eu sinto muito. Por tudo. Por deixar você carregar todo o peso sozinha. Por nunca ter defendido você. Eu fui uma covarde. As palavras dela me atingiram como um soco. Não esperava ouvir isso, não depois de tantos anos. Não sabia o que fazer com aquilo. Então, apenas sentei ao lado dela, sem dizer nada. Ela chorou, e eu deixei que chorasse. Porque, pela primeira vez, parecia que algo havia mudado. Talvez fosse o começo de algo novo. Ou talvez fosse apenas um momento passageiro. Eu não sabia. E, naquele instante, não importava. Quando a manhã chegou, tudo parecia mais calmo no hospital. O burburinho de passos apressados e conversas abafadas que normalmente enchia os corredores deu lugar a um silêncio quase confortável. Eu estava no meu escritório, terminando os relatórios do plantão, quando recebi a notícia de que Carolina havia sido transferida para um quarto comum. O pior já tinha passado, mas algo dentro de mim sabia que os ecos daquela noite ainda não tinham se dissipado. Eu estava dividida. Parte de mim queria encerrar tudo ali, dizer o que precisava ser dito, virar as costas e nunca mais olhar para trás. Mas outra parte, mais silenciosa, queria entender. Não pelos meus pais, nem por Carolina, mas por mim. Passei anos carregando o peso daquela ruptura e, mesmo com tudo que conquistei, as feridas nunca cicatrizaram completamente. Quando finalmente decidi ir ao quarto dela, encontrei nossos pais sentados ao lado da cama. Minha mãe segurava a mão de Carolina, enquanto meu pai olhava pela janela, perdido em pensamentos. Ao me ver, Carolina sorriu fraco, e minha mãe me olhou como se estivesse esperando algo. Talvez um milagre. Talvez o perdão. Não dei nem um nem outro. Posso falar com Carolina sós? Perguntei, firme. Eles hesitaram, mas, após um breve olhar trocado, se levantaram e saíram do quarto. Minha mãe tocou meu braço ao passar por mim, mas eu me afastei sutilmente. Não estava pronta para aquele tipo de reconciliação. Ainda não. Sentei na cadeira ao lado da cama, e o silêncio entre nós era quase palpável. Carolina foi a primeira a quebrá-lo. Eu não sei por onde começar. Ela disse, a voz fraca mas cheia de sinceridade. Comece pelo que você realmente sente. Respondi, cruzando os braços. Eu precisava ouvir a verdade, sem rodeios ou desculpas. Eu sinto muito. Ela começou, os olhos cheios de lágrimas. Por tudo. Por ter ficado calada quando você foi embora. Por não ter lutado por você. Eu sabia que o que nossos pais fizeram foi errado, mas eu tinha medo de perder o lugar que tinha com eles. Sempre me senti tão insuficiente perto de você. Suas palavras me pegaram desprevenida. Não era o que eu esperava ouvir, mas, ao mesmo tempo, fazia sentido. Sempre me perguntei por que Carolina nunca se opôs à forma como fui tratada. Agora, a resposta estava ali, nua e crua. Você não precisava competir comigo. Disse, minha voz mais suave do que eu pretendia. Eu nunca quis tirar nada de você. Só queria ser reconhecida pelo que eu era, não pelo que eu não era. Ela sentiu as lágrimas escorrendo livremente. Eu sei disso agora. Mas, naquela época, eu só conseguia pensar que, se você estivesse lá, eu nunca seria suficiente para eles. Ficamos em silêncio por um momento. Eu queria perdoá-la, mas o perdão não era tão simples. Não era uma palavra mágica que apagava anos de dor. Era um processo, e, pela primeira vez, percebi que aquele processo já havia começado.
Talvez ainda houvesse esperança para nós duas. Você vai ficar bem. Eu disse, finalmente, levantando-me. Mas precisa encontrar seu próprio caminho, Carolina. Não para agradar nossos pais, mas para você mesma. Ela sentiu, e eu deixei o quarto. No corredor, meus pais estavam esperando. Minha mãe parecia nervosa, o que era raro. Meu pai mantinha o olhar baixo, como se estivesse tentando evitar qualquer confronto. Eu respirei fundo antes de encará-los. Eu salvei Carolina porque era o certo a fazer. Comecei, mantendo minha voz firme. Mas isso não apaga o que aconteceu entre nós. Minha mãe abriu a boca para responder, mas eu levantei a mão, interrompendo-a. Deixe-me terminar. Vocês me abandonaram quando eu mais precisava de apoio. Não só isso, vocês me fizeram acreditar que meu valor estava em quanto eu podia diminuir para que Carolina se sentisse melhor. Isso foi cruel. Anastácia, nós só queríamos proteger a Carolina. Minha mãe tentou justificar, mas sua voz falhou. Proteger Carolina? Ou proteger a imagem que vocês criaram dela? Porque o que vocês fizeram foi machucar nós duas. Retruquei. E por mais que eu tenha superado isso, nunca vou esquecer. Meu pai finalmente levantou o olhar. Nós erramos. Ele disse, sua voz baixa, mas cheia de emoção. E sinto muito por isso. Não posso mudar o que aconteceu, mas quero tentar ser alguém melhor para você, se você permitir. Olhei para ele, tentando encontrar alguma falsidade em suas palavras, mas não havia. Ele parecia sincero, talvez pela primeira vez em anos. Minha mãe, no entanto, permaneceu em silêncio, como se lutasse contra o próprio orgulho. Eu não sei se estou pronta para isso. Admiti, olhando de um para o outro. Mas, se um dia eu estiver, será no meu tempo. Não no de vocês. Eles assentiram, sem protestar, e eu me virei para ir embora. As semanas seguintes foram um turbilhão. Carolina se recuperou lentamente, e eu voltei à minha rotina no hospital. Não houve um grande momento de reconciliação com meus pais ou minha irmã, mas houve pequenos gestos. Um telefonema ocasional. Uma mensagem de texto perguntando como eu estava. Aos poucos, percebi que talvez fosse possível reconstruir algo, mesmo que nunca fosse como antes. Quanto a mim, continuei avançando. Meu trabalho era meu refúgio, mas também minha paixão. Fui promovida a chefe do setor de emergência, um reconhecimento que veio com responsabilidades ainda maiores. Não era fácil, mas era exatamente onde eu queria estar. Um dia, enquanto revisava um prontuário, recebi uma ligação inesperada. Era Carolina. Eu comecei a fazer terapia. Ela disse, a voz mais firme do que eu já tinha ouvido. E pensei em fazer um curso de enfermagem. Quero fazer algo que realmente importe. Sorri, mesmo que ela não pudesse ver. Isso é um bom começo. Respondi. E foi ali que percebi. O recomeço não era apenas para mim. Era para todos nós. Cada um à sua maneira, carregando suas próprias cicatrizes, mas finalmente tentando encontrar algo melhor. Eu sabia que o caminho seria longo, mas, pela primeira vez em muito tempo, não parecia tão impossível. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!